Amigos, começou definitivamente o Campeonato Gaúcho, porque agora é a guerra de choro, é a guerra das comparações. Por que você não falou naquela vez que atingiram Aravena? Por que você sonegou a informação? Porque você não viu? Ou porque você não estava fazendo a cobertura do jogo? Isso não importa mais. O que importa para o ser humano hoje, para o torcedor, esse mais radical, é atacar. É tentar se salvaguardar atacando. Não, mas o que importa é o meu time. Né? Não interessa se é a lisura da competição, se é cada cabeça uma sentença. As pessoas não se dão conta que agora o jogo é arbitrado por 7. 3 de campo, mais o árbitro reserva 4 e mais 3 na cabine de VAR. Parece que no gauchão são 2. Então, 6 ou 7 arbitram um jogo de futebol. E árbitros maravilhosos, como é o caso do Anderson Daronco, também têm direito de errar. E ontem ele até não errou. Indo pelo VAR, ele acabou acertando as 3 vezes. Foi pênalti do jogador do Novo Hamburgo. Se foi sem querer, não, olha, tanta coisa a gente faz sem querer e acaba pagando um preço, né? Essa é a coisa mais evidente que tem. Bateu com a mão no braço, assumiu o risco, é pênalti. Não tem gregrê para dizer Gregório. É a regra, que é clara. A força desproporcional, aí é que está. Alguns podem até ter razão. Mas na Libertadores isso é normal. Era. Agora tem VAR. Depende da cabeça do VAR. E que pode coincidir ou não com a cabeça do juiz. Cada cabeça uma sentença. Isso eu aprendi desde sempre. Então, antes de julgar, antes de apedrejar, as pessoas deveriam ponderar. Olha, na minha opinião, assim, assado, o juiz poderia ter poupado o jogador do São José, já que o jogo recém estava começando. Ponderar é possível. Agredir, insinuar, não é permitido. Agora, se o cara do VAR ou do campo errar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, aí a gente começa a bater. Por exemplo, o Wilton Pereira Sampaio perdeu o crédito conosco aqui do Rio Grande do Sul. Já errou tantas vezes. Rafael Claus já errou várias vezes. Agora, são maus árbitros? São mal intencionados? Não. Eu tenho para mim, por exemplo, vejam só, o outro lado da questão, que se tivesse, naquela época, torcida, na época da pandemia, o Wilton Pereira Sampaio daria o pênalti do Ramiro. Ele deu o pênalti. O VAR mandou ele revisar e ele voltou atrás, porque o VAR apitou para ele uma regra que não existe. Então, vamos e venhamos. Começou o gauchão. É isso que eu quero dizer. Tomara que hoje, no jogo Grêmio e Monson, o árbitro seja absolutamente imperceptível. Que não precise o Francisco usar o VAR, que é o mesmo de ontem, o Douglas Silva. E o Douglas Silva foi bem ontem. Ele está ali para isso. O problema é o VAR seletivo. Às vezes ele faz isso, às vezes ele faz aquilo. Isso é um perigo ambulante. Sobre times, né? Hoje nós debatemos bastante, tanto no preliminar quanto no cadeira cativa. O que se deve fazer em início de temporada? Repetir para entrosar? Dosar para não lesionar? Observar a exaustão, porque os outros campeonatos são mais importantes que o gaúcho? Não. Titulares e depois faz as 5 substituições. Nem que seja na maciota, como foi Inter contra o México, mesmo querendo marcar alto e tal, né, mas não fazendo tantas faltas. E ainda assim perdeu o Bruno Gomes, que avisou no jogo contra o México que ia se lesionar e se lesionou em Bagé. Para ver como o cara se lesiona em treino. E o Inter está repetindo o time titular. Agora o Roger já fala em poupar pontualmente. Hoje o Grêmio joga com um titular, o Grando, né? E deu. Por quê?
Porque o homem está chegando agora, está recém arrumando a casa que não estava desarrumada, estava bagunçadérrima a casa do Grêmio. Agora todos dizem, eu dizia na época. Por isso que há cronistas e cronistas, adesistas e adesistas, torcedorzinho e torcedorzão. Né? Vamos lá, a gente é bem pago para fazer boas observações. Às vezes a gente está no dia não também e vai mal nos comentários. Então os árbitros também podem errar, são seres humanos. Daqui a pouco, Grêmio e Monção. Depois do jogo, eu dou o meu veredito. Não, faço a minha análise sobre o jogo. Veredito é pretensão.